Você já se deteve para refletir sobre o motivo de tantas lutas? Há dias em que o fardo das contas parece esmagador, os sonhos parecem se afastar para um horizonte inalcançável, e tudo à sua volta dá a impressão de que a vida se encontra suspensa, em um estado de espera interminável. Em momentos assim, a esperança pode vacilar e o coração cansado começa a duvidar. Mas há uma verdade que talvez ainda não tenha encontrado abrigo em seu coração. Deus não o criou para viver na escassez. Ele o chamou para algo muito maior, para uma existência impregnada de propósito, abundância e alegria genuína. Quantas vezes você contemplou sua própria vida e se perguntou: será que é apenas isso? Foi para isso que fui criado? Se essa dúvida já passou por sua mente, saiba que ela não precisa ser um beco sem saída. Existe uma resposta, e ela se encontra em Deus. Seu Criador jamais planejou uma vida de limitações para você. Desde o início, Ele idealizou um caminho onde portas se abrem, trilhas são preparadas e as bênçãos chegam no tempo e na medida certa. Jeremias 29:11 proclama essa verdade. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Essa promessa não é um mero alívio momentâneo, mas uma âncora inabalável, pois o que Deus promete jamais falha. Antes de continuarmos, se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada espiritual. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Infelizmente, o conceito de prosperidade tem sido deturpado. Muitos a veem como um sinônimo de luxo desmedido, de riquezas acumuladas sem propósito. No entanto, prosperidade, na visão divina, é muito mais profunda. Ser próspero é viver em plenitude, olhar para a sua jornada e sentir uma paz inexplicável, saber que seus esforços não são em vão e que o futuro reserva esperança. A verdadeira prosperidade não se limita a bens materiais, mas se enraiza na conexão com o propósito de Deus. Ela se manifesta na certeza de que Ele está no controle, zelando por cada detalhe da sua vida. Mas há algo que precisa ser enfrentado. O que tem impedido você de alcançar essa promessa? São as dificuldades externas ou as barreiras invisíveis da mente que, sem perceber, têm limitado a ação de Deus em sua história. Talvez seja a dúvida que sussurra que você não pode. Talvez seja o medo que lhe diz que é tarde demais. Ou até mesmo aquela sensação insidiosa de que você não merece prosperar. Mas permita-me lembrá-lo de algo essencial. Você foi moldado à imagem e semelhança de um Deus de abundância. No plano dele, não há espaço para pequenez ou mediocridade. E se isso é verdade, então chegou a hora de mudar sua visão. É o momento de abandonar as mentiras que o aprisionam e se abrir para a realidade de que a prosperidade já está ao seu alcance. Deus não quer apenas abençoá-lo, mas deseja que você seja um canal de bênção para sua família, para aqueles ao seu redor e para o mundo. Quando sua vida se alinha ao plano dele, todas as coisas começam a se encaixar. Esta mensagem pode marcar o início de uma nova fase. Uma fase em que você decide, de uma vez por todas, receber aquilo que Deus já preparou para você. Porque a espera terminou. A prosperidade não é um sonho distante, mas uma realidade que já foi estabelecida. Aproveito este momento para convidá-lo a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e deixe seu like, pois isso é uma maneira de espalhar essa mensagem para mais pessoas que também precisam dessa verdade transformadora. Mas há uma pergunta que ecoa no coração de muitos. Se eu creio em Deus e tento seguir seus caminhos, por que ainda é tão difícil prosperar? A resposta, na maioria das vezes, não está nas circunstâncias externas, mas nas crenças que nutrimos dentro de nós. Nossa mente e nosso coração são os grandes filtros pelos quais experimentamos a vida. Sem perceber, podemos estar presos a pensamentos limitantes que bloqueiam a ação de Deus.
Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: dinheiro não traz felicidade, ou quem busca prosperidade é ganancioso? São frases repetidas há gerações, e o problema não está apenas nas palavras, mas no que elas geram em nós. Quando ouvimos essas afirmações continuamente, elas criam raízes em nosso subconsciente, e pouco a pouco passamos a acreditar que desejar uma vida melhor é errado. Mas aqui está a verdade libertadora. Deus nunca disse que prosperidade é pecado. Pelo contrário, ele se revela como o Deus da abundância, o Criador de um universo transbordante de recursos, o Pai que prometeu cuidar de cada detalhe da nossa vida. A questão não é o desejo de prosperar, mas a motivação por trás desse desejo. O que seu coração busca quando anseia por uma vida próspera? Se a prosperidade é almejada apenas para a glória pessoal, para a ostentação vazia ou para alimentar a vaidade, ela se torna um ídolo e, como todo ídolo, nos afasta de Deus. Mas se seu desejo de prosperidade nasce do anseio de cuidar melhor de sua família, de abençoar outras vidas, de honrar a Deus com aquilo que Ele coloca em suas mãos, então você está no caminho certo. A pergunta que permanece é: você está pronto para alinhar seus sonhos com os sonhos de Deus? Porque Ele já preparou tudo. Resta apenas que você se abra para receber. Estar em sintonia com os planos de Deus não é apenas uma escolha sábia, mas um princípio essencial para uma vida verdadeiramente próspera. No entanto, quantas vezes nos sentimos indignos das bênçãos que Ele deseja derramar sobre nós? Talvez as dificuldades da vida tenham sussurrado mentiras ao seu coração, fazendo-o acreditar que prosperidade não é para você. Mas permita-me lembrá-lo de algo fundamental. Essa não é a verdade. Cristo veio ao mundo para nos libertar de todo pensamento que nos rebaixa e nos impede de viver plenamente. Pela graça, Ele nos fez filhos de Deus, herdeiros de promessas eternas. E Romanos 8:17 nos assegura: somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que a prosperidade que Deus promete não é privilégio de alguns, mas herança de todos aqueles que o buscam com fé sincera. Mas há algo que muitas vezes passa despercebido: as palavras que saem de nossa boca e os pensamentos que cultivamos silenciosamente em nosso coração. Provérbios 18:21 nos ensina que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Não é difícil perceber como as palavras moldam a realidade ao nosso redor. Aquele que constantemente repete "não consigo", "isso não é para mim" ou "é impossível", está sem perceber erguendo muros invisíveis que impedem a manifestação da prosperidade em sua vida. E, no entanto, como tudo muda quando substituímos essas palavras por declarações de fé. Deus é minha fonte. Ele está abrindo portas para mim. Eu prospero pela graça dele. A verdadeira prosperidade começa na mente. Romanos 12:2 nos convida a renovar nosso entendimento e, com isso, transformar nossa vida. Isso significa abandonar crenças limitantes, rejeitar os grilhões do passado e enxergar nossa jornada sob a ótica divina. Deus deseja que você creia verdadeiramente que é capaz de realizar muito mais do que imagina. E quando seus pensamentos se alinham com a palavra de Deus e sua fé caminha nessa direção, você verá muralhas caindo e as promessas do Senhor se tornando realidade diante dos seus olhos. Seja honesto consigo mesmo. Que pensamentos têm impedido você de avançar? Quais mentiras o têm mantido em um lugar de medo e incerteza? Hoje, você pode entregá-las a Deus. Pode trocá-las pela verdade imutável da palavra e permitir que Ele transforme não apenas sua mente, mas sua vida. Porque prosperidade não começa do lado de fora, mas no coração e na fé daqueles que confiam. Entretanto, há um aspecto muitas vezes negligenciado sobre prosperidade. Ela não é passiva. Prosperidade não significa esperar que as bênçãos simplesmente caiam do céu, sem ação ou envolvimento. Deus nos criou para sermos cooperadores dele, e o trabalho é um reflexo do seu agir em nós. Desde a criação do mundo, o Senhor confiou ao ser humano a responsabilidade de administrar e cultivar aquilo que ele fez, deixando claro que o esforço humano está diretamente ligado ao cumprimento do propósito divino.
Quando trabalhamos com fé e dedicação, abrimos caminhos para que as promessas de Deus se realizem em nossa vida. O problema é que muitos enxergam o trabalho como um fardo, um castigo ou uma obrigação desgastante. Mas se olharmos com olhos espirituais, veremos que o trabalho é, na verdade, uma dádiva. É por meio do esforço diário que exercemos os dons e talentos que Deus nos concedeu. Independentemente da ocupação ou da tarefa, tudo o que fazemos com dedicação e excelência torna-se uma expressão de obediência e honra ao Criador. Eclesiastes 9:10 nos ensina: tudo o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois até mesmo no trabalho podemos oferecer louvor a Deus. A forma como lidamos com as pequenas responsabilidades revela muito sobre nossa prontidão para receber algo maior. Muitos desejam grandes conquistas e bênçãos abundantes, mas desprezam os pequenos começos. Contudo, Lucas 16:10 nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Isso nos lembra que Deus não nos leva para patamares maiores antes que tenhamos aprendido a valorizar e administrar bem o que já temos. Cada etapa, por mais simples que pareça, tem um propósito e um papel fundamental no plano divino. E há momentos em que o trabalho parece árduo e sem resultado. A sensação de estagnação pode ser desanimadora, e o inimigo pode sussurrar que Deus não está agindo. Mas a verdade é que, mesmo quando não percebemos, o Senhor está trabalhando. E quando colocamos nossos esforços diante dele, pedindo sabedoria e discernimento, abrimos espaço para que o Espírito Santo nos direcione. Tiago 1:5 nos encoraja: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Às vezes, a resposta que buscamos já está à nossa frente, mas precisamos da visão espiritual para reconhecê-la. A prosperidade também está intimamente ligada ao crescimento e ao progresso. Deus não nos criou para a estagnação, mas para aprendizado contínuo, para avanço, para desenvolvimento. Trabalhar com essa perspectiva nos motiva a buscar excelência em tudo o que fazemos, a aprimorar nossas habilidades e a explorar ao máximo o potencial que Ele depositou dentro de nós. Essa busca não é apenas uma questão pessoal, mas um meio pelo qual podemos abençoar outras pessoas e refletir o caráter de Deus, que é abundante em tudo o que faz. O trabalho, quando feito com fé e propósito, torna-se muito mais do que um meio de sustento. Ele se transforma em uma ponte entre nós e as promessas de Deus, um canal pelo qual sua graça e provisão fluem não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Se há algo que Deus deseja que compreendamos, é que a prosperidade não é apenas um destino, mas uma jornada vivida em confiança e obediência. Quando colocamos nossas mãos à obra, com o coração ancorado na palavra, descobrimos que, na economia divina, cada semente plantada com fidelidade se transforma em colheita abundante no tempo certo. Cada passo dado com dedicação, cada obstáculo superado, são evidências incontestáveis de que estamos trilhando o caminho certo, vivendo em plena sintonia com o propósito divino e experimentando a prosperidade como uma realidade concreta. A palavra de Deus está impregnada de promessas que reafirmam seu desejo de abençoar aqueles que confiam nele. Desde os primórdios, Deus demonstra seu compromisso com aqueles que se rendem à sua vontade. Ele não nos chamou meramente para existir, mas para desfrutar de uma vida plena, onde a paz, a provisão e a alegria se manifestam em cada área da nossa existência. A certeza dessas bênçãos está expressa em Deuteronômio 28, 1-6, uma passagem que ecoa através dos séculos como um chamado para aqueles que ouvem e obedecem. Deus não faz promessas vagas, mas afirmações sólidas. Se dermos ouvidos à sua voz e vivermos segundo os seus princípios, seremos abençoados ao sair e ao entrar, no lar e no trabalho, em tudo o que nossas mãos tocarem. Essa prosperidade não se restringe ao que é visível. Ela abrange tanto o suprimento material, quanto a serenidade que envolve a alma e fortalece a família. A prosperidade divina, no entanto, não se limita ao que parece possível aos olhos humanos. Ela está intrinsecamente ligada ao poder de Deus de realizar o impossível. Muitos enfrentam desafios aparentemente intransponíveis. Dívidas acumuladas, portas que não se abrem,
sonhos interrompidos. Mas a Escritura nos lembra, incansavelmente, que para Deus nada é impossível. Filipenses 4,19 declara com convicção: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Observe que essa promessa não se fundamenta em nosso esforço ou merecimento, mas na abundância inesgotável de Deus. Ele não é limitado pelos recursos da terra. Ele é a própria fonte da vida. Entretanto, há um elemento essencial para que essas promessas se tornem realidade: a fé. Não basta conhecer as verdades de Deus, nem mesmo ouvi-las repetidamente. É necessário crer nelas de tal forma que se tornem a base inabalável de nossas ações. Muitas vezes, nosso maior desafio não está nas circunstâncias que nos cercam, mas na dificuldade de confiar plenamente no que Deus já declarou. Marcos 11:24 nos ensina um princípio transformador. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. A fé que antecipa a bênção é a mesma que a manifesta. Além disso, há um fator que não pode ser negligenciado: o tempo de Deus. Vivemos em uma cultura que valoriza a pressa, onde o sucesso parece pertencer apenas aos que correm mais rápido. Mas Deus não opera segundo os relógios humanos. Ele trabalha com seu tempo perfeito, e a espera faz parte do processo. Isaías 40:31 nos lembra disso com uma promessa de renovação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A espera não é um período de inércia, mas de crescimento, de preparo. Durante esse tempo, Deus molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos posiciona para receber o que Ele tem para nós. As promessas do Senhor não são apenas palavras inspiradoras, mas um chamado para uma nova maneira de viver. Elas nos desafiam a abandonar a mentalidade de escassez, a incerteza e o medo, para nos lançarmos em um estado de plena confiança. Quando passamos a viver dessa forma, a prosperidade deixa de ser um conceito distante e se torna uma realidade palpável. Contudo, prosperidade não significa apenas esperar passivamente que as bênçãos se materializem. Exige uma mudança de mentalidade, um alinhamento entre nossos pensamentos e a vontade de Deus. Precisamos preparar o coração para receber essa nova realidade. A prosperidade começa quando aceitamos que ela faz parte do plano divino para nós e que Ele é fiel para cumprir suas promessas. O primeiro passo para essa transformação é reconhecer que Deus não opera segundo as limitações humanas. Medimos nossas possibilidades baseando-nos no que vemos, no que possuímos, no que julgamos ser viável. Mas Deus nos chama a olhar para Ele como a fonte inesgotável de tudo. O Salmo 23:1 nos recorda essa verdade essencial: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa afirmação não se restringe à provisão material, mas inclui a certeza de que todas as nossas necessidades espirituais, emocionais e físicas estão sendo cuidadas pelo Pai. Parte desse processo de crescimento envolve deixar para trás hábitos e crenças que nos aprisionam. Com frequência olhamos para o que ainda nos falta, esquecendo-nos de agradecer pelo que já nos foi concedido. A gratidão não é apenas um gesto de reconhecimento. Ela é uma chave espiritual que abre portas para a prosperidade. Quando reconhecemos e valorizamos o que Deus já fez, criamos espaço para que Ele faça ainda mais. Filipenses 4:6 nos exorta a apresentar tudo a Deus em oração, com ação de graças, confiando que Ele já está agindo a nosso favor. Portanto, a prosperidade não é um evento isolado, mas um estilo de vida fundamentado na fé, na gratidão e na confiança inabalável em Deus. Quando alinhamos nossa mente e nosso coração com a palavra, nos tornamos participantes ativos das promessas divinas. Não apenas ouvimos falar sobre a plenitude do reino de Deus, passamos a experimentá-la em nossa própria vida. Prosperidade não é um destino, mas uma jornada de fé, onde cada passo é guiado pela certeza de que Deus nunca falha e que suas bênçãos nos aguardam, sempre no tempo certo. A graça de Deus se manifesta nos detalhes, e compreender isso é essencial para viver a plenitude da prosperidade que Ele deseja para nós. No entanto, essa jornada exige coragem,
Muitas pessoas permanecem em sua zona de conforto por medo do desconhecido, mas a fé exige movimento. A abundância que Deus tem para nós requer decisões ousadas, mesmo quando não temos todas as respostas. Hebreus 11. Nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa fé nos impulsiona a agir, confiando que Deus guiará cada passo. Além disso, Deus nos chama não apenas para receber bênçãos, mas para sermos canais de bênção. A prosperidade nunca deve ser um fim egoísta, pois está profundamente conectada ao propósito de abençoar os outros. Quando prosperamos, temos a oportunidade de ajudar aqueles ao nosso redor, apoiar a obra de Deus e ser um reflexo da sua bondade. Esse é o verdadeiro significado de uma vida abundante. Viver em plenitude e impactar positivamente a vida das pessoas. Manter uma expectativa constante é fundamental. Deus não nos promete uma vida sem desafios, mas Ele garante sua presença em todas as situações. Abraçar o tempo de abundância significa acreditar que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, Deus está preparando algo maior. Jeremias 32:27 nos lembra: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe algo impossível para mim? Viver essa verdade é aceitar que as promessas de Deus já estão em movimento. A chave está na nossa fé, gratidão e disposição de alinhar nossa vida ao seu plano. Quando agimos com confiança e obediência, descobrimos que a abundância de Deus é mais do que suficiente para transformar cada área da nossa vida. Mas será que estamos realmente preparados para receber o que Deus tem reservado? A prosperidade não depende apenas do que Deus pode fazer, mas também da nossa disposição de aceitar que Ele é capaz de mudar nossa história. Muitas vezes, nossos próprios medos e dúvidas falam mais alto do que as promessas de Deus. Está na hora de abrir mão desses pensamentos limitantes e abraçar a verdade de que somos amados, cuidados e chamados para prosperar. Agora convido você a se unir a um momento de oração. Feche os olhos, deixe as preocupações de lado e permita que Deus fale ao seu coração. Ele já está trabalhando em sua vida, e este pode ser o começo de uma transformação que você nem imaginava ser possível. Abra-se para o que vem dele, deixe que sua paz e promessas preencham o seu ser. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos agora diante da tua santa presença, com humildade e expectativa. Sabemos que tu és o Deus da provisão, que cuida de cada detalhe e que jamais falha em cumprir suas promessas. Neste momento, entregamos nossas vidas, sonhos e desafios em tuas mãos. Quantas vezes fomos dominados pelo medo, pela dúvida e pela sensação de incapacidade? Quantas vezes acreditamos que a prosperidade não era para nós, que não éramos dignos ou que não tínhamos o suficiente para superar as barreiras da vida? Mas hoje, Senhor, queremos renunciar a essas mentiras que o inimigo tentou plantar em nossos corações. Queremos abraçar a tua verdade, que nos diz que somos teus filhos amados, herdeiros das tuas promessas, chamados para viver uma vida plena e abundante. Entregamos a ti todas as limitações, todas as dificuldades financeiras, todos os medos de fracassar e toda a falta de fé. Pedimos que o Senhor nos liberte dessas correntes invisíveis que nos impedem de avançar. Transforma a nossa mente, Senhor, para que possamos enxergar o mundo com os teus olhos. Renova nossa confiança em ti, para que possamos caminhar com ousadia, sabendo que cada passo é sustentado pela tua mão poderosa. Clamamos por sabedoria para tomar decisões acertadas. Muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir ou o que fazer, mas a tua palavra nos promete que, se pedirmos, o Senhor nos dará sabedoria em abundância. Guia nossos passos, ilumina nossos caminhos e abre nossos olhos para as oportunidades que o Senhor tem preparado para nós. Abençoe o trabalho de nossas mãos, meu Senhor. Onde colocarmos nosso esforço, que o Senhor faça prosperar. Abra portas que ninguém pode fechar e nos ensine a administrar com fidelidade tudo o que já nos foi confiado. Que cada recurso, cada talento e cada oportunidade sejam usados para glorificar o teu nome e abençoar outras pessoas.
Pedimos também que o Senhor abençoe nossas famílias. Traga paz aos lares, saúde aos corpos, harmonia nos relacionamentos e abundância em cada área das nossas vidas. Que nossas casas sejam um reflexo do Teu reino, cheias de alegria, gratidão e amor. Por fim, Pai, declaramos que confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e que possamos viver como testemunho da Tua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos por tudo que já está em movimento. Amém. Essa oração é um lembrete poderoso de que Deus está agindo em sua vida, mesmo nas áreas onde você ainda não consegue enxergar. Cada palavra e cada promessa dele são um convite para confiar, entregar o que pesa em suas mãos e acreditar que a prosperidade está mais perto do que você imagina. Este é o momento de deixar Deus transformar seu coração e preparar o caminho para um futuro de bênçãos e realizações. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários uma declaração de fé. Algo simples, mas poderoso como: Deus está abrindo as portas da minha prosperidade. Declare isso com convicção, pois essa frase será uma semente plantada em seu coração. Além disso, junte-se a nós e inscreva-se no canal. Há muitas outras palavras que podem renovar sua fé e fortalecer sua caminhada diária. Seu like também ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que prosperar é possível com Deus. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Que Deus te abençoe e te conduza a um tempo de plenitude e prosperidade. Estamos juntos nessa caminhada.